Revista CBN. Apresentação: Pétria Chaves. 2h05. Começa agora a terceira e última hora do Revista CBN desse domingo. Hoje é 1º de dezembro de 2024. Temos mais uma hora de programa. Ficamos juntos e você manda mensagem pra cá. Manda seu alô pra mim no @Pétria Chaves no Instagram. No e-mail também petria@cbn.com.br. Você acompanha a gente pelo YouTube, pelo Bom e Velho Rádio, pela Globoplay, canal Aqui no Fala. E pelo site da CBN também você pode participar e comentar nosso programa aqui comigo. Cristina Pacheco, ouvinte que no quadro passado falava pra cá a respeito de questões de saúde, manda aqui mais detalhamentos. Pessoal super empolgado para não procrastinar e começar a atividade física ontem. Não precisa ser nada exagerado, é estilo de vida. É uma mudança no estilo de vida, não é dieta, é para sempre. É escolher você mesmo. Escolher a si mesmo, escolher cuidar do seu corpo, do seu templo, e é isso aqui, sobre isso que Cal estava falando com a gente no último bloco. Então você continua participando comigo, manda mensagem para cá no petria@cbn.com.br, nas redes sociais e também no canal de WhatsApp da Rádio CBN, 11 99911 9981, e como já é nossa vocação aqui no nosso quadro às 2h da tarde, histórias edificantes para você aqui no Revista CBN. Revista CBN. Livros. O jeito como reagimos às surpresas da vida, sejam elas positivas ou negativas, depende apenas de nós. Sair do conforto de quem achamos que somos para nos tornarmos alguém melhor sempre parte de uma escolha ativa e autoconsciente. O que te impede de crescer não são as situações externas ou internas que você vive, mas a falta do reconhecimento da situação. Se está num casamento que não está dando certo, ou se está com baixa autoestima, por exemplo, se faz necessário entender isso e aceitar e seguir adiante a partir desse ponto, sem se deixar levar pelo conformismo. Tenha sempre em mente o seguinte questionamento: como, daqui de onde estou, posso me aprimorar para chegar a um novo patamar? É justamente essa pergunta que eu vou fazer para a nossa entrevistada de hoje, que é empreendedora social, palestrante, influenciadora digital e ativista, como descrito aqui no livro dela, que transforma desafios em oportunidades. Foi apenas aos 22 anos que ela se tornou uma pessoa com deficiência e ela, com a mobilidade extremamente reduzida, totalmente reduzida, e ela vai contar pra gente como é que foi essa história e como é que ela, do ponto onde ela se viu, conseguiu se aprimorar para chegar não só a um patamar, mas a diversos patamares. E ela vai conversar aqui com a gente hoje. É a Andréa Schwartz, que está lançando o livro Eu Parei de Andar e Aprendi a Voar. Mas a Andréa, que eu já sigo, acompanho o trabalho dela há muito tempo. Fico muito feliz de tê-la hoje aqui compartilhando essa história forte, essa história de olhar para dentro, se transformar diante de dificuldades, porque a vida vai colocar dificuldades pra gente. Andréa, que prazer ter você aqui hoje. Boa tarde. Super animada, Pétria, porque assim, te conhecer pessoalmente, a voz que eu tanto escuto, dirigindo, indo pro trabalho, ou indo pro meu lazer. Então é super emocionante, uma voz que muitas vezes conforta a gente, né? Porque você vai trazendo essas entrevistas, né, que falam de vida. No final das contas, né, o livro entrega uma história de uma mulher que não deixou se levar, né, pela maior adversidade da vida dela até o momento, que sou eu. Né? Então, quando eu adquiri a minha deficiência, só cabia a mim seguir em frente. Né? E eu fiz um compromisso comigo mesma, já no hospital, né, quando eu tinha 22 anos. Hoje eu estou com 48. E eu sempre tento resgatar, né, esses compromissos que eu fiz comigo mesmo lá atrás, porque a gente, de alguma forma, vai esquecendo e vai apagando, e a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas vivida olhando para frente. Só que a gente tem que voltar no nosso passado algumas vezes, porque as nossas histórias, elas nos fortalecem.
É verdade. Então, as nossas histórias trazem bagagens. A sociedade está com muita dificuldade de lidar com frustração, com o próprio erro, inclusive, né? E modelos de uma vida pseudo-perfeita. A vida não é isso. Totalmente. Tanto que assim, o grande engajamento das minhas redes é porque eu trago muitos bastidores. Né? Porque eu falo que, bom, para quem não me conhece, né, me tornei uma mulher com deficiência, eu uso cadeira de rodas para me locomover. Né? E quando as pessoas olham para mim, no primeiro momento, né, esse olhar ele é carregado de viés. Né? Um olhar de pena, um olhar de poucas oportunidades, né? Um olhar de que eu não posso ser dona do meu destino. E eu tenho uma fala muito forte de protagonismo. Né? Verdade. Então, eu não deixei com que a sociedade fosse dona da minha história, da minha trajetória. Né? Então, eu assumi a caneta da escrita dessa história. Só que isso não é do dia para a noite. Né? Então, eu acho que eu tem trago... muitos altos e baixos, claro. Sempre vai ter. E é isso Vida que nos real. mantém vivos. Eu falo isso para os meus filhos, né? Saiam do seu estado de conforto. Isso é necessário. Isso impulsiona a gente para frente. Então, como é que eu fiz, né, da maior adversidade, né, a maior oportunidade, né? No momento que a vida me virou do avesso, eu descobri que o avesso era o meu melhor lado. Uau. Só que como é que a gente faz? A gente tem que buscar os nossos recursos internos, que partem de vários pontos, gente. Então, base familiar, valores que são inegociáveis. Mas eu acho que quem está no centro dessa decisão é você. Do que você quer fazer com a sua própria história. Né? A gente tem, afinal, uma vida só. Né? E eu gosto muito de viver. Quando, né, o meu marido estava escrevendo o prefácio do livro e a pergunta veio, né, qual é o grande diferencial da Andréia, né? E ele colocou, eu acho que a Andréia, ela gosta de viver, ela vive intensamente cada história dela, né? E eu fiz esse compromisso comigo lá atrás. Então, quando você falou da atividade física, é isso, o compromisso que a gente faz com a gente mesmo. E como a gente vai lidar com as adversidades que a gente não pode controlar. Quero contar um pouco para o nosso ouvinte, para nosso ouvinte, dessa história. A Andréia conta a história dela no livro. E aí permeia de muitas reflexões, e ao ler o teu livro, comentava com você aqui nos bastidores, sinto que é um livro muito universal. Fala da própria história da Andréia, que serve também para a gente questionar muito o capacitismo na nossa sociedade. E serve também, eu vou querer te perguntar sobre isso também, o quanto essa sociedade ainda precisa avançar e muito para ser e integrar todo mundo, né, Andréia? Agora, queria só que você contasse um pouco, porque tinha uma vida... Era uma jovem, ia à faculdade e um belo dia, de repente, começou a ter uns sintomas e desencadeou uma paralisia. Eu fui dormir de um jeito, andando, e acordei de outro. Né? Eu tinha 22 anos, né? No auge da minha juventude. Né? Eu não sabia que a vida ela podia mudar tão rápido a esse ponto, né, que ia transformar toda a minha história a partir daquele momento, né? Então, eu estava na praia com o Jacques, hoje ele é meu marido, né? A gente era um casal de namorados, a gente estudou juntos no colégio, então a gente tem uma história muito sólida e muito bonita, né? Uma história consistente e que eu não cheguei até onde eu cheguei sozinha, ninguém chega, claro. Né? As pessoas acompanham e a gente escolhe com quem vai embarcar com a gente nessa grande viagem chamada vida, né? Mas eu tava com ele, tentei levantar para ir ao banheiro e não conseguia mais. E aí... Vocês namoravam, né? A gente namorava, a gente tava em Santos, né? Que é uma praia próxima a São Paulo, na casa dos pais deles. E aí, de repente, eu senti uma falta de força nas minhas pernas. Peguei, né? E falei, Jacques, me ajuda aqui. Bom, enfim, vocês imaginam que, obviamente, eu saí de Santos no meio da madrugada, voltei para São Paulo e fui internada durante 30 dias para descobrir o que eu tinha. É algo tão raro que a cada 1 milhão de pessoas, uma tem. E eu fui escolhida. Por isso, quando eu falo para vocês, o nome científico, né, é uma má formação congênita na medula espinhal, mas o que eu chamo do que me aconteceu é o destino. Porque a gente não controla as coisas que acontecem na nossa vida. Não controla. E a gente, naquele momento, não entende o porquê. Né? Não entende por que isso está acontecendo com a gente. Eu também fiz esse questionamento. Né? Eu vivi aquele momento de dor. Obviamente, eu parei de andar. Não é uma coisa, né, que você imagina que isso pode acontecer. Uma coisa trivial, né? Meu Deus exato. do céu. Mas quando eu entendi que era a força do destino, porque quando é que eu percebi isso? Porque da maior adversidade veio o quê? O propósito de vida. Claro. E as coisas da minha vida, desde que eu aceitei o que tinha me acontecido, né, as coisas começaram a acontecer de uma forma rápida, com uma velocidade única. Então, o que é aceitar?
Como é que é aceitar isso? Aceitar é quando a gente para de tentar se encaixar na sociedade, né? Mudar quem a gente é para fazer parte de um grupo, né? Eu fiz isso durante muito tempo, né? Tentava mudar. Então, um exemplo da vida real. Durante muito tempo, eu parei de usar saia e shorts, vestido que eu amo, que eu sempre gostei, porque minhas pernas afinaram. Afinal de contas, eu tô há quase 30 anos aqui. Só que isso eu tava mudando quem eu era. Imagina, 40 graus lá fora, eu de calça. E aí eu entendi o valor, né? O valor que é único do pertencimento. Que a sociedade tem que aceitar a gente da forma que a gente é, né? Da forma que a gente se apresenta no mundo. E a deficiência, ela é uma das formas possíveis de existir nesse mundo. Não é a única. Só que a gente tem muita dificuldade como sociedade de lidar com as pessoas que a gente não sabe, não conviveu, então não sabe lidar fora daquela caixa. E eu tô numa caixa muito forte, muitas vezes, né, para muitas pessoas intransponível, não tem como furar e sair daquela caixa, que é da caixinha de pessoa com deficiência e de gênero. Porque quando a gente vai sobrepondo, interseccionando questões de diversidade, o preconceito aumenta e as minhas chances diminuem. Né? Então, não sou eu que estou dizendo isso. Né? Claro. Se a gente olhar, por exemplo, indicadores das 500 maiores empresas do país, a gente vai ver isso. Né? Só que qual é o grande segredo de tudo que me aconteceu? Aceitação. Né? E tomar para mim, não deixar que a sociedade escolhesse o destino que a André ia seguir. Por isso que algumas postagens virais das minhas redes, 7 milhões de views, 5 milhões de views, que estão ligadas à autoestima, chamam tanta atenção. Né? Um post simples de salto alto, um post que eu falo de beleza, enfim. Porque eu estou ocupando um espaço que a sociedade acha que não é para mim. E que não sabe lidar comigo naquela situação. Então é muito mais fácil me encaixar dentro daquela caixinha. Só que como é o que eu estou dizendo, né? As pessoas que estão escutando a gente não precisam ser uma mulher com deficiência para se identificar com a minha fala. É isso. As nossas histórias, elas se cruzam, elas se conectam. E eu fico pensando, todo mundo tem alguma questão. Todo mundo tem. Se a gente pensa na palavra deficiência, que eu acho péssima, Sim, porque mas essa, né? Essa é a palavra. Mas todos nós temos deficiências. Só que tem umas que são mais fáceis de esconder e de adaptar à sociedade, até porque não é. Eu fico vendo até, enfim, com filhos pequenos. É muito mais fácil a gente ter modelos para se encaixar, Déia. Então, acho que por isso que a tua fala, ela acaba sendo, num primeiro momento, a tua questão pessoal, mas para os dias de hoje, é um questionamento universal sobre valorização, e não é narcisismo, né? Autovalorização não é narcisismo, Exato, não é se colocar no centro, mas é tentar dar as mãos. E se olhar no espelho e gostar da imagem que você... Porque a gente faz o contrário, a gente se olha no espelho e fala... hoje eu não gostei do meu cabelo, hoje eu não gostei de não sei o que lá, hoje eu tô assim. Então, ainda mais mulheres, né? A gente vive numa sociedade que cobra a gente a todo momento. E uma vez eu escutei uma frase da Maya Angelou que diz assim: se você estiver tentando ser normal, você nunca vai saber o quão incrível você pode ser. Esse é o seu maior poder, aceitar quem você é. Na hora que você se aceita, ninguém pode te parar. Então, por isso que eu fiz do limão a limonada, porque eu fiz de uma questão muito séria que me aconteceu, que é parar de andar, mas a partir Muito daquele sério. momento que eu fiz esse pacto comigo, eu comecei a voar. E eu comecei a ajudar tanto a mim mesma, mas a outras pessoas a voarem também. Porque todo mundo que está aqui assistindo a gente, todas as pessoas podem voar com seu recurso próprio. E esse momento chega no momento que a gente percebe algumas mudanças de chave, sabe? Algumas mudanças que às vezes parecem muito bruscas, mas são necessárias. Então, eu acho que a gente tem que valorizar quem a gente é, né? E a gente tem que devolver para a sociedade o bem que a gente recebe. Totalmente. Então, quem me segue faz um tempo fala: nossa, Déia, você está cada vez mais ativista. Tem uma frase que define muito lindo o ativismo, né? Que fala: o que é o ativismo? É quando a gente põe esperança em movimento. Né? E eu interpreto o ativismo, né, que é uma oportunidade de devolver o bem que eu recebi. Porque, de alguma forma, né, somos privilegiados. Né? Então, o que a gente faz com o nosso privilégio é totalmente diferente. Então, a vida foi te abrindo porta e você foi falando: galera, vamos passar aqui, vem porque tem muita comigo que coisa. a gente tá, né, estamos juntos e juntas nessa jornada. O que tem que se transformar nessa sociedade, Déia? Que você abriu muitas portas, empresas, sociedade, que não vê, não enxerga, né, o quanto exclui por natureza, por viver no automático.
Diversidade é a nossa maior riqueza, mas inclusão é o nosso principal desafio. Então, a gente tem que refletir através do nosso ponto de vista, né, que é o nosso lugar de fala, a gente pode fazer para transformar essa vida num espaço para todas as pessoas. Porque a gente está falando aqui, não é só de uma questão, né, de mercado de trabalho ou de saúde, educação, a gente está falando de possibilidades. Então, quando eu resolvi abrir minhas redes, que não é uma decisão fácil, gente. Hoje eu estou nas minhas 3 principais redes, mais de 1 milhão de pessoas conectadas com o meu conteúdo. Eu sabia o que ia vir. Ia vir o capacitismo. A gente vive numa sociedade que é o preconceito estrutural ligado às pessoas com deficiência, mas a gente vem de uma sociedade muito preconceituosa, né? Muito cheia de rótulos, que gosta, né, de marcar as pessoas por rótulos. Uma outra frase super printada nas minhas palestras é a seguinte: não aceito matar partes de mim para caber numa caixinha que não fui eu que construí. Eu não sei como bate para vocês, ouvintes, né? Mas cada um vai bater de um jeito e cada uma, porque a gente está em momentos de vidas diferentes. E vivendo dramas pessoais. E a gente vai matando partes da gente. Então, quando eu decidi abrir as minhas redes, era para que eu pudesse inspirar outras pessoas, né? Em diversos momentos da vida de vocês, a voarem, a acreditar em si próprio, a saber que existem alternativas, possibilidades, oportunidades e horizontes, né? Então, isso é muito importante, né? A gente começar a entender, né, quem é a gente nesse mundo, qual é o legado que a gente quer deixar, porque só morre. Eu lembro quando o Zagallo faleceu, que eu escutei uma entrevista na TV, que uma pessoa falou assim: o que fica de lembrança, né, do Zagallo agora que ele se foi? E aí essa pessoa respondeu: só morre quem não é lembrado. Eu achei isso eu fico arrepiada, gente. É que vocês não estão me vendo aqui. Mas o pessoal no YouTube vai poder me ver. Mas é porque é isso. É porque é verdadeiro, é único. Qual legado vocês querem ser lembrados? Né? Eu quero ser lembrada por um legado de que a gente pode ser quem a gente é. Né? Que a gente tem que viver intensamente. Né? Que existem possibilidades. E que a gente só vai mudar esse mundão, gente, se a gente mudar a nossa mente. Então, se deem. É uma oportunidade que você faz para você mesmo. Expandem, né? Furem essa bolha, convivam com pessoas que têm histórias de vida de vocês. Algo que é inegociável para mim hoje, logicamente, né? Já tenho quase 50 anos, né? Tenho aí uma maturidade, né, em todo esse meu processo, mas algo que é inegociável para mim é preconceito. Então, se não entro naquele espaço, esse lugar não é para mim. E eu não vou a todo custo, né, tirar partes importantes, então, né, a minha característica. Né? O que já te doeu muito ter que fazer em determinado momento. Não, total, ser carregada porque não tem acessibilidade, ou ficar fora de algum programa, ou em algum. Só que isso, em vez de me deprimir, né, no sentido mais amplo, né, eu me fortaleci com tudo isso. Então, quanto mais a sociedade fala não, aqui você não pode, aqui você não entra, esse lugar não é espaço esse não é para você, eu falo sim para Andréia e eu sigo em frente. O meu propósito, né? Eu rezo muito também, gente. Cada palestra, cada desafio eu rezo. E eu tenho certeza que é dessa forma que a gente vai se fortalecendo, né? Com força, foco e fé. Foi exatamente isso que eu fiz, né? Tem muita gente falando: por favor, pelo amor de Deus, qual é o Instagram dela? Dea _Schwarz. O final é W-A-R-E-Z. S-C-H-W-A-R-Z. Para quem estiver no YouTube, eu estou mostrando a capa do livro, e aí você pode ver melhor, mas também vou deixar nas minhas redes. Ela é super seguida. Se você colocar Dea Schwarz, você vai achar rapidinho lá no Instagram e tudo mais. E você conta em algumas passagens do livro, inclusive, até o momento que você fala da alimentação, é o tempo inteiro. Não é que assim... E você fala também disso, de colocar em caixinhas, né? Tem o capacitismo de um lado, mas do outro lado, que guerreira, que heroína. E também colocam em outro lugar, num pedestal, que também exime da responsabilidade. Não, isso também é preconceito. Supervalorizar ou subestimar uma pessoa em função da característica dela. Eu não sou nem mais, nem menos. Eu sou eu, né? Então, a única comparativa que eu faço na minha vida é comigo mesmo. Eu quero ser melhor do que eu fui, né? E entender essa perspectiva. Só que fica muito difícil... Né, para muitas pessoas lá, né? Então, assim, eu não acredito em meritocracia numa sociedade tão desigual como a nossa. Bizarramente desigual. Né? Não existe meritocracia justa sem igualdade de oportunidades, né? Então, eu não acredito. Né? Então, a gente tem que, de alguma forma, né, equiparar essas oportunidades.
Então, cada um e cada uma de vocês pode fazer isso, né? Esse assunto é uma responsabilidade de todos nós. Mas a gente só consegue olhar com o outro, né? E a única maneira que a gente tem de sobreviver como espécie, né? É olhar o mundo sob a perspectiva do outro, se a gente se aceitar. Não tem jeito, a gente vai ter que ter uma conversa com a gente mesmo. É só aí que a gente vai conseguir olhar para o outro com afeto, com amor, com compaixão, mas quando a gente se respeitar, né? Dentro da gente, né? Fazer esses acordos com a gente mesmo. E eu também tenho uma questão que eu queria colocar para vocês, que esses espaços estratégicos da sociedade que eu fui ocupando, o LinkedIn Top Voice, a lista das 500 pessoas mais influentes da América Latina, 100 maiores influenciadores de RH, né? Eu sou uma palestrante, então eu palestro praticamente todos os dias. Sou a única mãe com deficiência, Petra, da escola dos meus filhos. Tá brincando. Então, o que todos esses marcadores, né, da minha bio trazem pra gente? Uma reflexão bem importante, que eu sou uma exceção. Que só confirma a regra. Com certeza. Que mulheres com deficiência estão fora dessa sociedade. E por que tá fora? Se a gente não se incomoda, faz o teste do pescoço. Se você não se incomoda, a gente tem uma questão, né? Então, assim, eu espero estar deixando esse legado, que é um legado duro, verdadeiro, né? Um legado, foi um processo até chegar até aqui. Espero viver até os 120, que eu tenho muita coisa para realizar. Mas eu vejo, muitas vezes, nas atitudes dos meus filhos, os valores que eles têm e que eles pegaram da minha casa. Então, né, o cuidado do meu marido, né, ele me ajuda, porque é utópico pensar. Aliás, quem é quem é 100% independente aqui? Né? Ninguém. Só que a gente vai colocando esses rótulos e vai delimitando espaços, né? Então, assim, eu sou uma mulher sem rótulos e que não aceito padrões. Né? Então, assim, às vezes até meu pessoal de conteúdo das minhas redes fala, então você tem que falar isso, né? Participei de debates, né, em São Paulo, das últimas eleições aqui intensa, tinham, enfim, perguntas. Eu falei, não vou perguntar nada disso, porque eu vou perguntar com a alma. Essência, gente, não é idade. Essência vem da alma, não importa a idade que você tem. Né? Então, o que você quer de verdade para a tua vida, para a tua história e construir para que a gente possa fazer daqui um lugar melhor para todos nós, né? E quem a gente pode impactar com o nosso trabalho. Ai, que emoção! Então, o livro, eu conto toda essa jornada, né? Eu conto de A a Z esse processo, que não foi fácil. Eu tive um burnout quando, né, fiz 40 anos, vou contar tudo. Fica mais um pouquinho aqui. Tá. Eu vou pro Repórter CBN, porque eu tenho ainda mais umas 3, 4 perguntinhas que eu quero te fazer antes de deixar você ir embora. E eu quero te pedir um favor. Eu queria fazer uma pergunta pro seu marido. Eles estão aqui, gente, façam. É um outro ponto de vista, né? É tão importante. E mais, para quem está ao lado da pessoa que adquiriu a deficiência. Eles casaram, gente, eles namoravam quando aconteceu isso, aos 22 anos da Deia. E veio vários questionamentos. Eu fiquei tão arrepiada, me deu tanta raiva ali, lendo em algumas passagens do livro. Ela ouviu falarem assim, agora que ela tá com isso, não vai casar. Ela ouviu isso, gente. Ele não vai ficar com ela. Ele não vai ficar com ela. E o quanto eu pressenti que alguma coisa estava acontecendo comigo. Você viu essa parte também do livro? Claro que eu vi. Eu me olhei no espelho, eu tava de pé e me vi na cadeira de rodas, eu não tinha nem sintomas, assim, né? E ela se viu na cadeira, olhando no espelho. O quanto a gente não entende os nossos... Eu acredito muito em que você tá em predestinação. Bom, a gente tem muito assunto, gente. Muito assunto. Eu não vou contar o livro inteiro pro pessoal, porque eu quero que todo mundo leia. Isso. Mas eu tenho ainda umas 2, 3 perguntas que eu preciso te fazer. Gente. E quero conversar com o marido dela, que tá aqui do lado, fazer 2 perguntinhas para ele, aqui na sequência, logo depois do Repórter CBN. Deia Schwartz com a gente hoje agora. Eu parei de andar e aprendi a voar. É o livro que ela tá lançando, mas o assunto que ela fala aí há muito tempo, né? Para as palestras, nas redes. A gente continua com ela aqui no Revista. Eu parei de andar e aprendi a voar. Nossa entrevista hoje com essa mulher inspiradora, Andréa Schwartz. E ela conta como transformou seus desafios em asas. Andréa, que desde os 22 anos está numa cadeira de rodas. Ela conta essa história, contou um pouquinho pra gente dessa história aqui antes do Repórter CBN. Conta essa história largamente no livro que está lançando agora. Um livro lindo, que serve de inspiração para todas nós mulheres, inclusive. E eu quero iniciar essa segunda parte da entrevista lendo um trechinho do prefácio do Jacques Haber, que é o marido da Deia, e ele fala assim no prefácio: te amo sentada, deitada ou em pé.
Essa foi a minha resposta para Andréa Schwartz, na época minha namorada, quando ainda no hospital ela chegou a perguntar se eu continuaria com ela diante de tudo que estava acontecendo. Namorávamos havia cerca de 1 ano e tínhamos nos conhecido no colégio 2 anos antes. Enfim, namoravam. E ele fala, hoje continuamos juntos. E é engraçado pensar que se ela não tivesse repetido de ano e mudado de escola, provavelmente não teríamos nos conhecido e vivido toda essa história. E a minha pergunta nesse segundo bloco para o Jacques é justamente essa. A Déia conta amplamente essa fase muito delicada da vida. E uma das questões, inclusive colocada nessa nossa sociedade, não tenho nem adjetivo, né, Déia, para falar, era assim, não, mas ele não vai querer continuar com ela. O que seria muito verdade em muitas histórias, e acho que muitas mulheres passam por isso e são deixadas assim, quando tem algum tipo de problema, algum tipo de doença, é o que muitos homens fariam. Mas Jacques não, e vocês estão juntos até hoje. E eu queria perguntar, Jacques, sobre a vida de vocês e essa escolha que você fez de estar ao lado de quem você amava. O que essa escolha te trouxe? Boa tarde. Boa tarde. Foi uma escolha natural, né? Em primeiro lugar, eu acho que demonstrou que era um amor verdadeiro, né? Não era, apesar de ser algo muito recente e de a gente ser muito jovem, era um amor verdadeiro, né? André repetiu de ano e acabou caindo na minha classe e a gente acredita muito no destino, né? Então a gente pensa assim, se não fosse por isso, talvez a gente não construísse essa história toda, o que nos leva a refletir de que sempre existe uma razão por trás de tudo que nos acontece. E a gente hoje, quase 30 anos depois, olhando para trás, a gente tem certeza de que era para acontecer. E era para ser com a gente, né? Porque hoje a gente, como a Andréa sempre fala, né? É muito fácil a gente olhar para trás e entender a vida, mas a gente deve viver a vida olhando para frente. E foi isso que a Andréa sempre fez. Ela sempre me ensinou a olhar a vida para frente, a saber se adaptar e viver da melhor forma possível. Mas tem uma frase sua, Jacques, que você fez uma das postagens no Instagram, né, que as pessoas perguntam, né, como é que é ser casado com uma mulher com deficiência, né? E a resposta dele na postagem, né, eu lembro da frase, que também me marcou muito, bateu daquele jeito que as frases batem, né, na gente. Falar que a Andréa depende de mim é tirar toda e apagar toda a história dela até aqui. E a sociedade vai fazendo isso, né? Dessa forma, tirando o meu esforço próprio. Sim. E colocando isso como se fosse mérito de outra pessoa. A gente faz isso a todo momento, a gente é muito permissivo. Então, eu acho que essa é uma fala bem dura, mas uma fala verdadeira de um recado para a sociedade. O que a gente está fazendo com as pessoas? Né? Que no final com das histórias contas, de amor, né? que lindas, são verdadeiras, né? que são autênticas. A gente escolhe quem vai seguir com a gente nessa jornada. E a gente fez esse compromisso lá atrás. É porque, de certa forma, as pessoas olham pra gente como casal e acham que a Andréa depende de mim, né? Que eu tô aqui só para ajudar a Andréa, mas não conseguem enxergar que isso é uma troca, né? O relacionamento é uma troca, é uma parceria. Então, como nenhum de nós é perfeito e todos nós temos as nossas deficiências, as nossas limitações, a gente sempre, quando a gente tem um parceiro de vida que a gente pode contar com ele, a gente se complementa. Então a gente... Só que algo que é legal da nossa relação e que muitas pessoas vão se identificar, que estão escutando a gente, é que quando algo acontece muito sério na nossa vida, a gente praticamente ficou sozinhos. Eu imagino. Então a gente não tinha mais amigos. Você falou, os amigos mudou. Não, a gente não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Sabe quem a gente tinha? O nosso amor. Só que isso foi a base sólida. Então a gente fala, né, que pode acabar o mundo e ficar eu e ele. E essa é a verdade. Né? Então, quando veio a pandemia, a gente adorou, porque a gente podia se curtir mais. Né? Então, assim, pra gente... Então, a deficiência trouxe uns soft skills pra mim e pra minha família que são únicos e que deveriam ser valorizados na sociedade. Adaptabilidade, resiliência, persistência, né? E, ao mesmo tempo, o valor que é a parceria. Porque foi o que você falou, né? A importância, independente das nossas histórias... mas as boas parcerias que a gente faz ao longo da nossa vida. Exatamente. E talvez essa parceria do casamento poderia ser pensada dessa forma, né? E quantos relacionamentos são jogados fora por covardias mesmo,
né? Exato, porque as pessoas é mais fácil. É mais fácil para a sociedade excluir, é mais fácil você deixar aquela situação para trás, é sempre mais fácil. Mas se você for ver, o que é uma história de sucesso? As histórias que a gente vai construindo e vai enfrentando. E vai enfrentando, né, de cabeça erguida. Tem uma frase, né, que é muito forte, que eu gosto de usar nas minhas palestras, né, e nas minhas postagens, que se alguma vez for pra eu abaixar a cabeça, que seja para admirar os meus sapatos. Essa frase não é minha, eu já vi em muitos perfis, mas é muito verdadeira. Gente, vocês podem aplicar essa frase em vários momentos da vida de vocês. A gente não pode abaixar a cabeça para os nossos valores, para o que a gente quer, porque assim, ninguém vai viver as nossas histórias pela gente. Só tem a gente. Usem os recursos de vocês. E o amor é um dos recursos. Quando a gente estrelou uma campanha... Né? Essa história é muito... Adoro essa história. Não, essa história é única, gente. Ai, meu Deus. Vocês fizeram, vocês acabaram fazendo. Era uma campanha de uma grande marca que veio com uma proposta irrecusável. E não é de dinheiro, gente. Irrecusável do impacto que isso ia fazer na sociedade. Que era uma campanha de namorados que a gente tinha a oportunidade de mostrar para o Brasil e para o mundo que amor é amor e ponto. E que para o amor não tem preconceito. Só que era uma campanha de underwear, de calcinha, sutiã e cueca. Quando a gente recebeu a notícia... Os filhos que não quiseram. Exato. Não, mãe, não vai. Não vai fazer, porque meu pai vai virar meme na escola, né? E aí eu falei... Daí foi uma questão, será que a gente topa? Não, porque eu nunca tinha feito nada disso, né? E ele é super envergonhado, o Jacques também. O Jacques é tímido, ele percebi. É tímido, né? E aí, o que aconteceu? A gente resolveu entregar essa campanha e o Léo, que era o meu mais novo, estava super preocupado com o que iam falar na escola. Né? E aí, quando lançou a campanha, ele voltou, tava dando uma palestra online, e aí eu vi a carinha dele, deu bom! Eu virei o rei da escola, os professores, diretores, a todo mundo curtiu, porque é verdadeiro. O que vocês viram na campanha, quem teve a oportunidade de ver, se não resgata aí na internet, amor é amor, e pro amor não tem preconceito, só que é mais do que isso. A gente, nas vitrines, né, que é uma marca que tem muitas lojas pelo país, as pessoas tiravam selfie, postavam lá no meus stories, no meu Insta ou no LinkedIn, né? Dizendo assim, eu não me permito amar e ser amada. Então, olha o recado, né? A Nathalie Klein tem uma frase dela que eu gosto bastante, que ela fala assim, o tamanho do nosso privilégio é o tamanho da nossa responsabilidade. E eu lembro que eu me inspirei nessa frase, né? Para entregar a campanha, porque não foi fácil, gente. Não é fácil se expor, mas contem a história de vocês. As histórias que a gente conta sempre impactam muita gente, né? Pouco ou muita gente, mas sempre impacta, né? Para melhor. Dessa particularidade, dessa singularidade. Quando a gente conta as histórias, a gente vira referências. Então, assim, eu não tenho muitos seguidores e seguidora. Não importa, contem. Sempre impacta alguma vida e a vida para melhor de outras pessoas. Eu quero também saber, né, falando do ponto de vista do Jacques, para as pessoas ouvirem. E eu queria muito também ouvir dele, por ser essa pessoa que está te acompanhando, né, que está de mão dada contigo, empreenderam e fizeram essa transformação no empreendedorismo social também juntos. Quem é a Déia e por que ela inspira? A Déia é uma apaixonada pela vida e ela inspira porque ela consegue enxergar tudo de uma maneira muito positiva, mas um positivismo com realidade, não uma positividade tóxica. Ela é realista e ela é muito proativa e ela encara de frente todos os desafios, desde o mais difícil, que foi ficar na cadeira de rodas, mas os desafios diários da vida, né? Porque a vida é cheia de desafios. A gente tem boleto para pagar, a gente tem filho para educar, a gente tem trabalho para fazer, né? A gente tem a casa para limpar. Então, tudo que envolve a Andréia no dia a dia é feito da melhor forma possível. E isso é um aprendizado para quem tem o privilégio, como eu, de estar aqui como é que ao lado dela. Essa mulher como mãe dos seus filhos? É um orgulho, né? Porque eu não larguei a Andréia porque eu fiquei 2 anos atrás dela, né? Então, eu sou um cara persistente. Fácil? Eu sou um cara persistente, mas acho que é do meu signo também, dos meus valores. A gente adora essas questões de signos, né? Eu sou de Capricórnio, eu sou um cara persistente. E a Andréia? Né? Eu sou teimosa. Eu sou vaidosa. Acho que eu tenho tudo de touro, menos a questão dessa vontade de comer desenfreada, né? Mas o resto eu sou, assim, a taurina em pessoa. Mas eu acho que é isso. O grande segredo é companheirismo, né, da nossa história, é admiração, né? A gente se respeita, a gente se curte, né?
Eu acho que a gente se apaixona 1000 vezes pela mesma pessoa, né? Coisa mais linda. E eu só queria uma pergunta também fazer para vocês. Eu toquei nesse ponto dos filhos, porque acho que uma das questões mais marcantes talvez tenha sido a gravidez, não, Deia? Tem uma frase do meu mais novo, né? Que eu fiz uma propaganda também num desses trabalhos de influência digital, que era uma propaganda bem legal, que tinha um propósito, né? De trazer o olhar das crianças com relação às mães que fazem parte do grupo de diversidade. E eu nunca tinha parado para perguntar para os meninos o que eles achavam da minha condição. Porque, como eu sou muito de seguir em frente, e eu já tive eles na cadeira de rodas, né? Não era uma questão, mas eu acho que essa conversa ia chegar em algum momento. Mas eles eram pequenos. E aí o Léo, com seus 8 anos de idade, respondeu quando o diretor da propaganda perguntou: Léo, a sua mãe não anda, né? E ele falou: ela não anda, ela voa. Ela faz tudo muito rápido, não deixa faltar nada pra gente. Então, o tema do livro e das minhas palestras, Eu Parei de Andar e Aprendi a Voar, é muito genuíno, porque veio de uma pessoa que convive comigo, que é meu filho, e como eu queria que a sociedade tivesse as lentes inclusivas dos meus filhos, né? Lentes que tiveram a oportunidade de conviver, né? E lentes que entenderam que o jogo bom é aquele que todo mundo pode jogar da mesma forma. E hoje o principal desafio, gente, qual vem sendo nesse trabalho com empresas? Vocês prestam consultorias também para... O meu trabalho, assim, 70% do meu trabalho eu faço palestras, né? Então hoje, estava contando para você, eu vou nas empresas. Então, nos últimos 12 meses, né, eu ministrei mais de 350 palestras, levando esse tema, levando vida. Acabei de entregar uma palestra para 2.000 empreendedoras mulheres. Perfeito. Né? Então foi assim... Eu falo que, assim, eu dou tudo no meu trabalho, mas eu recebo em dobro, eu tenho certeza. Então, porque eu me conecto com muita gente, eu tenho a oportunidade muito amor, de conhecer... né? É muito amor. De conhecer muitas histórias, gente. É isso, as nossas histórias nos fortalecem, né? Eu também me nutro dessas histórias também, né? Porque é isso, a gente vai escutando e a gente vai achando as respostas que a gente está buscando dentro da gente há anos, né? Então, eu acho que o livro é uma oportunidade de você ler, né, de mente aberta, de coração aberto, né? Eu em nenhum momento tentei julgar, tentei dar o conselho da receita de tudo isso, né? Porque eu acho que o segredo, a receita está dentro de vocês. Usem esses recursos, né? Para ir passando, não é superar, porque jogar isso nas nossas costas é algo muito pesado também, né? Enfim, eu não tenho que superar, por exemplo, a minha deficiência, né? Eu vivo com ela e não apesar dela. Mas é a gente tornar essa nossa jornada maravilhosa chamada vida um lugar bom pra gente. Vida única, né? Única e vida intensa, né? Então, por isso que eu gosto muito de viajar, de me conectar, né? De circular, porque isso me mantém viva. Mas cada um sabe o que te mantém vivo, né? Não precisa ter essa... Eu sou realmente eu já tive um burnout, né? Acho que um pouco do que você, né, entendeu da Andréia, eu sou muito multifacetada. Vida real. Só que eu fui jogando... 40... Foi bater nos 40, como é que ia se envelhecer na cadeira de rodas? A gente cuida muito pouco da nossa saúde mental. Muito pouco. Então, assim, eu lembro que quando eu tive o burnout, na minha virada para os 40, né, eu fui procurar os médicos para ver o que eu fazia com tudo aquilo, porque eu tenho muita responsabilidade. Eu não podia parar minha entrega, eu estava na ONU, no meio do meu burnout, em Nova York, eu tinha que palestrar, né? E naquele momento... O que eu não fiz comigo? Respeitar. Aquele não era o momento de eu ter assumido algo tão intenso para mim. Eu tinha que ter respeitado, né? Então, quando eu sinto... E assim, dizem que quando você tem um burnout, sempre tá ali, né? Adormecido. Então, quando eu sinto que eu tô passando do ponto, eu volto. Mas aí, o que me ajudou muito? Mindfulness. Né? Sabe? Esvaziar a mente. Então, assim, eu agrego muitas funções, eu sei disso, né? Não sou... perfeita comigo mesmo, eu vou acumulando mesmo, mas hoje eu já sei brecar um pouco, sabe? Até onde vai o meu limite, eu não preciso, né? A gente aprende as duras penas, eu não sou uma super mulher, né? Às vezes a gente acredita, né, Então a gente acredita mesmo, ainda mais que a gente tá tão exposta na rede, cara, que a gente acaba, às vezes, né, esquecendo quem a gente é, na nossa essência, do que vem também. Então, assim, gente, os recursos estão com vocês, né? Espero que vocês gostem do livro, depois tentem me mandar o feedback lá no meu inbox, que eu procuro ler todos. Com muito carinho e ajudar da forma que eu posso, né? E eu consigo alcançar. Andréia, é um prazer e uma honra ter você pela força, pela luz, pela fala, pelo exemplo. Porque é isso, acho que você deu a fala para mim, que é muito importante, inclusive, nesse programa, num país tão desigual quanto o nosso. É um absurdo falar em meritocracia.
E é um absurdo também se, de qualquer forma, a gente se vê em algum lugar de privilégio, abrir as portas, que foi o que você fez. Então é sempre essa vida no paradoxo, que eu sei que o seu judaísmo Sim. gosta tanto de estudar, a vida no paradoxo Exato. e o sentido Sim. que a vida traz pra O gente. judaísmo tem muito disso, né? Ajudar o próximo, né? É. O olhar para o outro. E valores como família, né? Então, tudo isso, né, tá dentro de quem é a Andrea, né? De quem é a Andrea Schwartz, né? Então, eu ainda tô me descobrindo, tá? Porque, Lógico. assim, eu falei, vou lançar minha biografia, mas eu acho que eu tenho muito para viver e eu espero que vocês possam acompanhar aí a minha história e que de alguma forma impacte a história de vocês. É a Dea Schwartz com a gente aqui também, o marido Jacques Haber, que tem um prefácio lindo, emocionante. A gente já fica emocionado logo no prefácio, Daniel Mesquita. E o livro é Eu Parei de Andar e Aprendi a Voar, como transformei desafios em asas. Uma alegria imensa ter a Dea e o Jacques aqui com a gente hoje, com essa história bonita que continua. Obrigada. Vida Obrigado. real. Obrigada pela Parabéns pra oportunidade. vocês. Eu adorei, quero voltar mais Volta. vezes, hein? É, somos Volta. fãs, Petra. A próxima eu vou falar pra Dea voltar aqui pra falar de moda. Porque eu vi que ela adora. E a gente vai falar. Não, gente, aqui hoje eu vou fazer aí uma inauguração de uma árvore de Natal. Veio Então eu tô toda toda maravilhosa. impecável. Achei que era Mas a toda vida vez. real não é assim, viu? Ah. Meus cabelos também vão pra cima, né? Enfim. Mas é isso, é Acompanhe. propósito, é trabalho no domingo, porque eu tenho muita vontade de mudar o mundo mesmo. A vida é trabalho, trabalho é vida e amor. Parabéns pra vocês. Obrigado, Uma Petra. honra ter vocês aqui Obrigada, hoje no Revista Pétria. trazendo Um beijo essa palavra. e até uma Obrigado, próxima, beijo. gente. Até uma Valeu. próxima. Beijo.